Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a revelação no Novo Testamento. Estamos fazendo nosso 10º encontro. E neste 10º encontro, vamos dar continuidade agora falando da eleição dos apóstolos, que vão dar continuidade à obra realizada por Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Colocados a serviço destes dons salvíficos de salvação, temos 12 apóstolos, escolhidos e chamados pelo próprio Jesus histórico, e aos quais ele deu parte em sua missão do anúncio do Evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Fazendo-os representantes de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Como os 11, daí surge uma situação propriamente apostólica. Serão eles, de modo especial, as testemunhas da ressurreição e do ressuscitado, visto que, segundo Mateus, Judas Iscariotes suicidou. E que lhes deu, no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, e que lhes deu uma missão a continuar. E também encontramos essa passagem lá no Evangelho de João. Como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. João, capítulo 20, versículo 21. Do ressuscitado recebem eles sua missão universal. É Jesus quem os envia. O princípio da missão dos discípulos é Jesus. Se o princípio da missão do Filho é o Pai, como o Pai me enviou, da mesma forma como o Pai envia o Filho, desta mesma forma agora o Filho envia os discípulos. Então, eles recebem esta missão universal, ide a todo mundo, fazer com que todos se tornem meus discípulos. Eles recebem então de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembrando que, quando Jesus diz isso, o verbo está na voz passiva, porque é o Pai que dá e confere essa autoridade ao Filho, e é o Filho que confere essa autoridade à Igreja. E depois, ensinai a fazer com que todos se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Revestido da plenitude do Espírito de Cristo, porque esse Espírito de Cristo está presente em Pentecostes, que faz parte da difusão da Igreja, a Igreja abre as portas para o mundo. Vós sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas também já presente no dia da ressurreição de Jesus, quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai acompanhar os discípulos, o Espírito Santo é a terceira pessoa divina, que vai acompanhar os discípulos na missão. Revestido da plenitude do Espírito de Cristo, preparados e fortalecidos para este serviço, porque eles fizeram estágio, vamos dizer, com Jesus, tornando-se os apóstolos, os mensageiros e as testemunhas de Cristo. Eles são a autoridade da verdade que eles anunciam.
né? Porque eles são testemunhas dessa verdade, de tudo aquilo que aconteceu com Cristo. Eles nos garantem essa verdade. A igreja que, por seu lado, em Pentecostes, iniciou sua marcha para o mundo, está construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20. Os profetas do Novo Testamento, não os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Novo Testamento eram responsáveis pelas homilias dentro das celebrações, e eram eles que, a partir da leitura do mundo e da leitura da palavra de Deus, pré-anunciavam os eventos que iriam acontecer, né? E é por isso, igreja apostólica. Ela é o fundamento daquilo que se crê em Jesus Cristo. Paulo, cujo apostolado se distingue dos 12 apóstolos, porque Paulo não foi testemunha ocular de Jesus, desde o batismo de João, não viu diretamente suas palavras, não viu seus milagres, né? Não ouviu suas palavras, não viu seus milagres, né? Atos capítulo 1, versículo 21, as seguintes: mas que com eles, no fundo, faz uma só unidade. Paulo está unido ao grupo apostólico, porque também ele viu o Senhor, né? Nós vemos aqui também no Atos 9, né? Nesse encontro de Jesus que Paulo teve no caminho de Damasco, porque a ele o ressuscitado apareceu. Porque ele, por conseguinte, é apóstolo, não chamado pelos homens, nem por intermédio dos homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, né, que ressuscitou seu Filho, Jesus, de entre os mortos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Deu-nos a mais ampla e profunda doutrina sobre a missão dos apóstolos. 2 Coríntios capítulo 3 até o capítulo 5. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor é o fundamento da pregação. O Senhor é o centro da pregação. Não se prega a si mesmo, se prega a Jesus Cristo. Nós mesmos nos consideramos servos vossos por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. O embaixador não tem a autoridade dele para falar o que ele pensa. Não, ele é um intermediário que está a serviço daquele que é responsável pela mensagem. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio, por mediação. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Do que ficou dito sobre os apóstolos e sua função, resulta uma conclusão simples, clara e de máxima importância para a teologia da revelação. Os apóstolos e o serviço dos apóstolos, em especial da pregação de Jesus, o Cristo, o Senhor, pertencem ao fato histórico e à obra da revelação ocorrido em plenitude em Jesus Cristo, porque é eles que nos dão garantia de toda a verdade que aconteceu sobre Jesus. Estão, portanto, ligados a Jesus Cristo. O apóstolo é elemento interno do processo da revelação, porque Jesus não deixou nada escrito. Tudo que nós temos por escrito é garantido pelos apóstolos, testemunho dos apóstolos, testemunhos oculares, que nos dão garantia da verdade que eles professam e nos anunciam. O apóstolo é elemento interno do processo da revelação. É, ao mesmo tempo, sujeito, porque é ele que anuncia, e testemunha daquilo que ele realmente vivenciou, da revelação. E assim, com Cristo. O começo, primeiro, é ele o início de uma tradição de que serão portadores e testemunhas aqueles que vierem
depois dos apóstolos. Os apóstolos passam aquilo que se crê à geração futura. E aquilo que as pessoas creem que foram recebidas dos apóstolos, do fundamento apostólico, elas não têm autoridade para modificar o que foi recebido, porque o conteúdo daquilo que se crê, que foi anunciado pelos apóstolos, jamais pode ser modificado, né? Porque isso pertence ao tesouro da igreja, à centralidade daquilo que se crê. A igreja não tem autoridade para mudar aquilo que ela recebeu. Ela deve guardar isso como um tesouro. Os apóstolos pertencem à revelação de Deus em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, como seus sujeitos e como testemunhas chamadas e enviadas. Não foram chamadas somente, mas depois enviadas. De modo todo singular e único, os apóstolos estão com Cristo, uma comunhão plena de unidade com Cristo e Cristo, por decisão de sua própria vontade, porque foi assim que Jesus quis. Foi Jesus que escolheu, é Jesus que autorizou, é Jesus que os enviou, né? Não está em lugar nenhum sem os apóstolos. Não sem a presença daquilo que se crê anunciado pelos apóstolos, não se tem igreja. Por isso que a igreja, uma das características da igreja, ela é apostólica. Isso daí uma consequência interna e necessária. A revelação ocorrida em plenitude em Jesus Cristo ficou concluída com os apóstolos. Nada se pode mudar, nada se pode tirar. É a verdade deixada para nós como herança daquilo que se crê. Não se estabelece com isso uma categoria numérica em termos cronológicos, mas trata-se de uma conceituação real. Trata-se aqui da diferença fundamental entre revelação e tradição, entre origem e continuação subsequente, entre a fonte e a corrente que dela emana, entre a constituição normativa e seu prosseguimento. A constituição normativa está naquilo que é pregado pelos apóstolos e o seu prosseguimento na missão da igreja, entre o elemento que serve de medida, pregação apostólica, e os elementos que por eles são medidos, a leitura que se faz dessa tradição na história. O próximo passo, depois de falar desse momento sobre a revelação, nós vamos falar sobre a tradição, né, em alguns pontos. Exprime-se assim o caráter único e singular e o sentido absoluto e insuperável da revelação realizada na plenitude em Jesus Cristo e na sua obra. Não é, portanto, possível nenhum novo começo de revelação, um sentido de automanifestação pessoal de Deus. A revelação fechou o ciclo em Jesus Cristo. Ali está o conteúdo daquilo que se crê. Possível só é uma tradição que seja tradição que vem da origem. Então, a tradição vem da origem. Nós temos que olhar o seguinte: o livro foi escrito depois. Primeiro, Jesus enviou os discípulos a pregar, não é? Ide ao mundo, fazer com que todos se tornem os discípulos. Então, Jesus envia a pregar. Jesus não envia os discípulos a escrever. Jesus não disse, escrevei tudo isso e depois levai ao mundo. Não, primeiro pregai. Então, a pregação, o anúncio vem primeiro. É só depois que esse anúncio vai se transformar em livro. Então, esse anúncio, com a autoridade de Jesus Cristo, revela uma tradição fundante. Essa tradição vai dar origem aos livros. Os livros se tornam normativos, mas eles devem ser sempre lidos segundo a tradição, porque é ela que dá sustentação àquilo que é anunciado como verdade nos livros. E a tradição posterior deve levar em consideração não só os livros que são normativos, mas também olhar que esses livros
estão dentro de um conteúdo apostólico que dá validade a esta realidade e compreensão a esta realidade do Novo Testamento, que era conhecido como norma da verdade, como regula fidei, regra da fé, né? Que dava, então, esse sentido de leitura. Então, não é possível nenhum novo começo de revelação no sentido da automanifestação pessoal de Deus. Não se revela mais, já foi revelado. Possível só é uma tradição que seja tradição do que vem da origem, né, que tem essa norma, né, que depois chegou aos livros, como seu desenvolvimento e atualização, que explique e realize de maneira sempre mais alta, mais prolongada, mais ampla e mais profunda a própria origem em plenitude. Todo futuro é futuro da revelação plenificada em Jesus Cristo. E a gente já sabe que a vinda de Jesus Cristo já é a realização da plenitude dos tempos. Aquilo que se esperava para o fim dos tempos já está na história, já aconteceu na história, já irrompeu na história, né, não só com o nascimento do Filho de Deus que fez homem, mas na sua morte na cruz, na sua ressurreição, né, ali já está, o fim do mundo já está acontecendo, nos últimos tempos. Então, aqui nós estamos mostrando que a presença de Jesus é o fim, né, a realização das promessas, os últimos dias, como diz a Carta aos Hebreus, os últimos dias que são os de hoje, né, os de hoje. Depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.